Somos Dédalos Cast, mais um programa do Instituto Dédalos de Psicanálise e Terapias. Eu sou Ana Felícia, psicóloga, psicanalista, e aqui nós vamos nos reunir para conversarmos sobre os assuntos relacionados com psicanálise, psicologia junguiana, filosofia, mitologia, contos de fadas, arte, cultura pop. E estamos hoje aqui com o professor Sérgio. Serginho, se apresente aqui para o pessoal. Bom, bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Tá? Meu nome é Sérgio, né? Eu sou psicanalista, professor aqui do Instituto do Dédalos, né? Um dos mais antigos, né, do Instituto, né? É, também sou coordenador da pós-graduação em psicanálise contemporânea, também aqui pelo Instituto Dédalos, e tenho um perfil no Instagram, né, Psicanálise dos Mundos Possíveis, né, que ele serve para divulgar a psicanálise em suas diversas vertentes. E eu gosto muito, né, do psicanálise, um dos possíveis. E dentro disso, a gente conversando, eu disse assim, cara, vamos trazer o Sérgio para falar um pouco, né, sobre o contemporâneo. Como é que o inconsciente é visto pela psicanálise contemporânea, né, nos dias de hoje e pelos teóricos. Fala um pouquinho sobre isso, Sérgio. Nossa, o inconsciente ele é um modelo teórico, né, fundamental, né, para a psicanálise desde Freud, né, mas não é a mesma coisa, né? É um modelo que ele foi evoluindo, foi se aperfeiçoando, foi se modificando ao longo da história da psicanálise, né? Se a gente pensar que o inconsciente não é uma criação de Freud, né, como a maioria das pessoas podem pensar, né? O termo inconsciente ele surge no século XVIII, né, num contexto jurídico, né, a palavra inconsciente, né? E foi utilizado, né, pelos poetas, pelos místicos, né, pela cultura de maneira geral, né, mas sempre naquela conotação, né, de o inconsciente ser algo do desconhecido, né, o contrário da lógica, né, o irracional, né? Mas esse não é o inconsciente freudiano e o inconsciente da psicanálise, né? Freud ele começa a sua teorização sobre o inconsciente baseado nesse caldo de cultura, né, sobre a concepção de uma subconsciência, né, de uma segunda consciência, como diz o Pierre Janet. Mas, aos poucos, lá no estudo sobre a histeria, ele começa a se desvencilhar desse conceito do inconsciente místico, né? E começa a desenvolver uma teoria sobre o inconsciente, né? Uma sistematização sobre o inconsciente. Então, ele meio que inverte a lógica cartesiana, né, de que nós somos dominados, governados pela razão, e faz com que o inconsciente se torne o centro do seu sistema. Uhum. Né? Então, nós seríamos governados por esse estranho, por esse desconhecido que habita em todos nós. Né? E, a partir disso, Freud ele vai teorizando, vai moldando a psicanálise em cima desse conceito base. Né? Então, não é só... a gente pensa que o inconsciente freudiano é uma coisa só, mas ele tem pelo menos umas 3 perspectivas de inconsciente. Né? O inconsciente do ponto de vista tópico, né, que é tudo aquilo que não chega à consciência, né, seria inconsciente. Né? Esse é o que é mais próximo assim do senso comum. Né? Mas tem o inconsciente dinâmico, né, que diz respeito ao conflito, né, intrapsíquico, as forças que regem, né, o funcionamento do inconsciente, né, como, por exemplo, as pulsões, né, o recalque, né, o desejo, né, são forças mobilizadoras do inconsciente. E ele também vai falar do inconsciente como uma perspectiva econômica. Né? Economia no sentido assim, de leis, né, que regem o funcionamento psíquico. Né? Ele vai falar de 2 leis muito importantes. Né? O processo primário, né, que seria esse processo inconsciente, típico do inconsciente, né, caracterizado pelo princípio do prazer-desprazer. Né? Então, esse seria o inconsciente freudiano, basicamente. Mas, ao longo da história, esses conceitos eles vão sendo ampliados. Uhum. Né?
Ah, Não, é exatamente isso que eu queria estar vendo contigo. Como é que vê hoje na psicanálise contemporânea esse inconsciente? Muda essa visão do Freud? Muda a técnica de escuta do inconsciente? Como é que é? ótimo. Então, o inconsciente ele vai sofrendo algumas alterações de acordo com as escolas, né, de perspectiva psicanalítica. Então, vamos pensar aqui na escola americana da psicologia do ego, né? Então, se o inconsciente freudiano ele é tipicamente um lugar do conflito, né, entre pulsão e recalque, os psicólogos do ego eles vão pensar aí que existe uma área dentro do ego, né, que é livre de conflitos, né? Por exemplo, a percepção, a memória, o juízo, né, seriam áreas que não estariam necessariamente regidas pela dinâmica das defesas inconscientes, Eles né? mantêm isso? Hoje em dia, tem uma pequena variação, né? Então, não é só a questão do conflito, né? Mas a gente vai ampliando esse sentido de conflito. Por exemplo, a gente pode pensar nas ideias relacionadas ao trauma psíquico, né? Então, o pós-traumático é essa perspectiva que vai retornando, né? Sim. E que vai invadindo também a consciência, né? Mas se a gente pensar aqui, né, na segunda tópica do Freud, quando ele diz do id como sendo totalmente inconsciente, o ego como parte inconsciente e o superego também, né? A gente pode pensar que as defesas, né, os mecanismos defensivos, isso é uma das teorias da Ana Freud, né? Não é totalmente uma coisa da consciência, mas são coisas também do inconsciente, né? Dessa parte egóica, né? Então, vamos pensar, por exemplo, em outra teoria, como a da Melanie Klein, né? Da teoria das relações de objeto, que o inconsciente ele é habitado não só por desejos, né? Não só por pulsões, né? Prevalentemente pulsão de morte, né? Klein é uma das poucas escolas que defendem a ideia da pulsão de morte, né? Com a fim, né? Coloca no centro lá do seu pensamento. Mas é habitado por fantasias inconscientes. É como se fosse o sistema operacional básico do bebezinho, né? A gente já nasce com alguma coisa de fantasia inconsciente. E essas fantasias moldam a nossa realidade, a forma como a gente vai se comportando em relação às pessoas, né? O adoecimento psíquico, as relações de objeto como um todo, né? Mas tem uma coisa interessante também. Ela faz uma relação com uma das fantasias importantes para ela é a chamada identificação projetiva. Então, ela vai estudar os psicóticos, né? E ela percebe que os psicóticos têm essa fantasia de controle da mente do outro, certo? Posteriormente, Bion ele vai ampliar esse conceito. Ele vai dizer o seguinte, que a identificação projetiva ela é comum a todos nós, né? Então, sempre nós estamos nos comunicando com as pessoas de uma maneira muito primitiva, tentando depositar nelas algo que seja nosso, né? Então, um exemplo muito comum é, por exemplo, a ideia de a gente chega num lugar, conhece a pessoa pela primeira vez, aí diz assim, não, meu santo não bateu, né? Então, o que é isso? Identificação projetiva, né? Ou então a gente está na clínica, vai atender um determinado paciente e sai exausto daquela sessão. O que é isso? Identificação projetiva maciça do paciente, né? É uma Deposita. comunicação entre inconsciente. Exatamente, né? Esse é o conceito que o Bion vai trazer. É uma comunicação bastante primitiva, né, de inconsciente para inconsciente. Que você nem sabe como vem e de repente está Nem ali e sabe você como sabe que não é vem. seu.
Exatamente. Nem sabe como vem, nem sabe como vai, né? Sim, sim, sim. Nesses dois sentidos, né? E isso também forma o inconsciente, né? Isso Que é também, tomado pelo outro, né? Não é né? só o seu, né, nessa questão, né? Exatamente. Então, esse vínculo, né, dá um desdobramento que a gente pode pensar no inconsciente como sendo intersubjetivo, não é uma coisa individual, né? Dentro da teoria freudiana, ele vai dizer lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né? Eu não sei onde é que está localizado o inconsciente, mas é em alguma parte do corpo, está no corpo, né? Sim. Então, o aparelho psíquico, o inconsciente, ele é interno, né? É intra, né? Os desenvolvimentos posteriores vão dizer que a tendência é perceber que esse inconsciente ele é intersubjetivo, né? Lacan vai falar disso, né? Do inconsciente como resultado do discurso do grande outro, Uhum. né? As teorias de campo analítico vão falar sobre esse inconsciente, que é algo que é co-construído pela dupla, paciente analista. O Thomas Ogden, que é um psicanalista que ainda está vivo, atual, ele vai dizer que do encontro entre paciente e analista surge um terceiro, né, e esse terceiro é diferente do paciente e do analista, é uma outra coisa que vai sendo criada ali, também inconsciente, né? Então, essas são algumas das teorias, né, que a gente pode pensar acerca da modificação desse modelo teórico chamado inconsciente. Nossa, que interessante, Sérgio, né? Porque você acaba trazendo, e o Freud dizia isso, né? Que a psicanálise ela tem que estar em movimento, né? Vai estar sempre aparecendo, né? Outras formas, porque não era para ficar parado ali nele, e inclusive o conceito de inconsciente, né? Sim. Inclusive como essa escuta é feita, como a técnica é feita, né? E dentro disso, tem uma mudança sobre a ética do inconsciente, né? De como Freud via, né? Boa, Os primeiros viu e como é que a psicanálise contemporânea vê hoje? boa. A gente poderia criar um seguinte modelo, assim, né? O Freud ele vai entender o inconsciente pela lógica do recalque, né? Sim. E o Lacan ele vai colocar a questão do desejo, né, no centro Uhum. né, do seu modelo teórico, né? Então, o inconsciente ele funciona a partir da ética do desejo, né? Mas aí a gente vai pensando que existem outras coisas mais. Não é que o Lacan esteja errado, é Uhum. que não é só isso. Existem outras coisas, né? Por exemplo, a influência da cultura, né, que vai moldando aí a educação, né, a política, o lugar social no qual estamos inseridos, né? Então, tudo, o grupo que a gente faz parte, né, tudo isso vai moldando o nosso inconsciente, né? Psicanalistas mais ambientalistas, como o Winnicott, né, ele fala muito disso, né, da relação mãe-bebê que vai influenciar a maneira como o inconsciente vai ser formado, né, se o ambiente for suficientemente bom, né, sem muitas falhas ambientais graves, né, o bebê se desenvolve de uma maneira mais ou menos saudável, né? Então, a ética do inconsciente, né, ele passa por essas questões raciais, por essas questões políticas, de identidade, né? Outra coisa que está sendo muito estudado ultimamente na psicanálise é a questão transgeracional, né? Então, como os nossos traumas vão passando de geração para geração, né? Os nossos ensinamentos, os nossos valores, né? Então, eh, Mas isso influencia o desejo. sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Tudo isso vai mobilizando as nossas forças inconscientes, né? A gente vai vendo o aparelho psíquico, né, como uma coisa muito mais rica do que a gente supunha há 50 a 100 anos atrás, né? O inconsciente ele é muito rico, né? Basta pensar num conceito que o Bion tem de inconsciente como o conceito do inefável. Existe alguma coisa no inconsciente que jamais a gente vai descobrir o que é, né? É um inconsciente infinito, né? Inominável.
né? A ideia que nós temos assim de teoria, né, de prática analítica, seria transformar o mais que possível o conhecimento, né, esse desconhecido em conhecido, né? Mas sabendo que Sim. existe um limite, né? Aquilo que o Freud chamava De de umbigo, né, do sonho umbigo também, dos né? sonhos. Pois é, tem um psicanalista francês chamado René Caillet. Ele vai dizer uma coisa muito legal, né? Freud ele fala no umbigo dos sonhos, né? Então é aquele ponto do desconhecido, né? Onde o inconsciente ali vai se ancorar. A gente não sabe, né? Por mais interpretação que a gente faça, a gente não chega a esse ponto. Mas a gente tem também um segundo umbigo do sonho, que é a relação do inconsciente com o social, com o grupo. Então, a Hum. gente jamais vai entender plenamente, né, qual é a contribuição efetiva do social na formação do inconsciente, né? Então, é muita Sim. viagem, né? Isso aí, uma coisa assim que, Sim, é a nossa viagem, né? né, É como a gente, a mente da gente sim, explode, né? Com explode, um né? negócio desse. Discutindo, como a gente diz. E como é que a gente usa a criatividade para chegar nisso aí também, ô Sérgio? Como é que a psicanálise vê o uso da Ótimo, criatividade? ótimo. Se a gente lê com carinho a obra do Freud, né, ele não acreditava muito, né, que a criatividade fosse obra do inconsciente, né? É? Porque foi impactante isso, né? Segura aí. Marca aí, viu? É, foi impactante isso, Foi. né? É, mas por quê, né? Porque ele acreditava que isso já era uma elaboração secundária, Sim, sim, né? sim. Era obra do pré-consciente, Sim, na sim. verdade, Né? né? Das percepções, né? Isso, a gente ia trabalhando em cima desse material inconsciente e chegava à execução da obra artística. Embora, né, como sintoma, a obra de arte revelasse o inconsciente também, né? Sim. Ok. Eh, Pegando autores assim como Winnicott, né, ele vai pensar que o inconsciente ele é capaz de criatividade, né? O conceito de gesto espontâneo do Winnicott é muito isso, né? O bebê ele é capaz de criar o seu próprio mundo, né, a partir da sua relação com os objetos, né? Então o inconsciente assume um papel de espaço potencial, né? Sim. De criatividade, né? De vínculo do mundo interno com o mundo externo, né? Então, de fato, existe um potencial criativo do inconsciente, né? A gente está olhando cada vez mais para isso, né? E se torna um desafio para a psicanálise contemporânea entender como é essa relação do inconsciente, né, O com a próprio criação. desenvolvimento do processo de análise é criativo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sai daquele modelo muito rígido de análise, né, para um processo mais criativo, mais inventivo, né, co-construído, né. Sim. Tem uma pesquisa muito interessante da Judith Kantrovitch, na década de 1980. Aí ela diz o seguinte, né? A pesquisa foi o seguinte: ela pega vários psicanalistas de uma certa sociedade de psicanálise e eh, vai tentar entender como alguns analistas mais experientes não conseguiam ter um resultado efetivo, né, com os seus pacientes. E às vezes um psicanalista não muito experiente, ele conseguia ter ótimos resultados com aquele mesmo paciente, Uhum. né? Pesquisando, ela entendeu o seguinte, que as características pessoais do analista influenciam no processo, né? Não é só a questão técnica, né? Às vezes o jeito como você acolhe o paciente, como você fala, o seu olhar, porque isso mobiliza também as É o par fantasias. analítico, né? Exatamente. Então, hoje em dia se fala, né, nessa ideia do psicoanalítico, né? Então, não é qualquer paciente e qualquer analista. É aquele paciente específico com aquele analista específico naquele dia, naquele momento.
Sim, sim, sim. né? Isso, eh, quando ele voltar na próxima sessão, já não é o mesmo analista, já não é o mesmo paciente, né? É uma outra situação É outra analítica. situação. É. E então, assim, falando, né, então, sobre isso, sobre o inconsciente, sobre essa relação, sobre o analítico, tem uma mudança, como a gente hoje, né, na psicanálise contemporânea, os teóricos atuais, vê a transferência contra a transferência? Ótimo, ótima pergunta, né? Porque se a gente pensar na psicanálise freudiana, né, os, os artigos técnicos, né, o Freud ele era meio avesso à questão da contratransferência, né? Então o analista ele tem que ser neutro, né, como um espelho, ou como, frio como um cirurgião, né? Uhum, A gente sabe hoje de pesquisas históricas que Freud estava longe de ser isso, né? uhum. Ele era uma pessoa bastante sensível, tem diários de pacientes, né, falando o quanto ele era atencioso e tal, pesquisa, as cartas, né, com alguns analisandos. Mas isso era necessário, né? Por quê? Porque havia o contexto, né, histórico lá de alguns analistas que ultrapassavam o limite da relação terapêutica, né? Se envolviam afetivamente com seus pacientes. Mas, por outro lado, vai ter um outro grande psicanalista contemporâneo de Freud, né, foi analisando dele, muito amigo dele, né, o Sandor Ferenczi, né, que a clínica dele era totalmente diferente da clínica freudiana, né. Ele atendia gente do povo, né, da periferia de Budapeste, né, e prevalentemente pacientes não neuróticos. Na época ele não sabia, não tinha essa Uhum. terminologia, certo? É uma terminologia mais aí da década de 70, né, do André Green. E aí ele dizia o seguinte, né, que é importante a gente sentir com o paciente, né, da gente poder entender o que é que está acontecendo na nossa relação transferencial contra transferencial. Esse também é um outro aspecto importante, né? Em termos de psicanálise contemporânea, se fala não mais de transferência e de contratransferência. Se fala do par, transferência contra transferência. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, se existe transferência, vai ter uma reação no analista, né? Então, essas duas coisas estão interligadas. É, só que tem uma coisa da contra-transferência, necessariamente ser, né, enfim, pensando em Lacan, Uhum. algo que a pessoa não trabalhou em si, o analista não trabalhou, e aí aquilo afeta. Então, assim, Sim, não, ele não achava que não afetasse, mas que por isso ele não podia utilizar a contra-transferência, isso. né, como esse instrumento. Ele Os afetos teria. seriam ilusórios, Isso. né, do campo do imaginário, né? Ele está certo. De Uhum, fato, os afetos eles são enganosos, mas às vezes eles dizem alguma coisa importante, né? Quem nunca passou pela experiência de atendimento, em que você está pensando alguma coisa na sua mente e daqui a pouco o paciente fala a mesma coisa, uhum. né? O que é isso? A base disso é a identificação projetiva. O paciente está depositando alguma coisa em você. Bom, não dá para a gente Por fiar isso a nossa importância da gente continuar sempre em análise, né? isso, não dá para Exatamente fiar para sempre nas conseguir sensações, né? separar isso daí, né? Isso, não dá para fiar a análise nas nossas sensações 100%, Uhum, né? uhum, Mas elas podem servir de bússola, né, de uhum. comunicação não verbal, Sim, né? Então, Thomas Ogden tem aí trabalhos belíssimos sobre a questão das reveries sensoriais, de contratransferência, né? Então, eh, vamos pensar aqui no modelo mãe-bebê, né? Então, quando o bebê está chorando, com fome, né, ou com dor, desperta alguma coisa dentro da mãe, né? E o que é esse despertar? Identificação projetiva. e ela vai nomeando, Ela deve, pelo né? menos, né? Ela Uhum, deve, né? À medida que ela vai nomeando essa sensação do bebê, vai formando o inconsciente dele, né? Vai diminuindo essa angústia, sim. né? Mas pode ocorrer o contrário. Ela pode Uhum, se desesperar junto com o bebê, né? E aí, ao invés do bebê ter apenas a angústia dele, tem um fluxo invertido, sim. né? E a angústia da mãe é depositada no bebê também. Isso gera o que o Bion chama de terror sem nome, né?
E aí, Inominável, inefável, né? Que aí ele não vai conseguir. o Winnicott chama de medo ao colapso, né? Então, bloqueia a questão da capacidade de pensar, de sentir, de sonhar, de simbolizar, né? Então, Nossa, Sérgio, que interessante, que é lindo, né? muita Que coisa, né? profundo. E aí a gente, falando então aí desse medo, desse inominável, tem um trauma, né? Tem essa mudança, assim, de como é visto o trauma Nossa, no contemporâneo? existem vários trabalhos aí, né, em psicanálise relacional, né, acerca do trauma, né? Então, desde o Freud, a gente sabe que o trauma é aquilo que excede a nossa capacidade, né, de metabolização, né, de Uhum, contenção, né? O que tem retornado bastante nesses últimos anos, né, é o pensamento de Sandor Ferenczi, né, que ele vai dizer que o trauma, ele não é o evento em si, uhum, né? O próprio Lacan vai dizer isso também, né? Que é o apricot, né? uhum. É o que acontece só depois. Mas o que é realmente traumático é quando a criança que sofreu o trauma vai procurar o adulto, né? E ela é invalidada. Ela é invalidada na sua percepção. O adulto vai dizer, não, isso aí é besteira, isso Você viu toda. né? É. Ele tem um nome para isso, chama desmentido, né? Isso é o traumático. Então, qual seria o papel do analista, né? O papel do analista seria o papel de testemunho, de validar essa experiência traumática, né? Então, Que não foi visto, né, que no não foi passado. vista, que foi negada, eh, que foi foracluída às vezes, né? Então, Uhum. não, você, né, isso aí é uma Isso é coisa, invenção da tua cabeça, né? isso é Nunca loucura, aconteceu. né? Isso é É. loucura, né? Então, o papel do analista seria esse, né, de testemunho, né, de depositário desse conteúdo não metabolizado, né? Não seria negar o evento em si, né? Outra coisa também importante em relação à questão do traumático são esses traumas coletivos, sociais, né? Sim. Vamos pensar Nessas guerras todas que estão nessas guerras, acontecendo. né? Como lidar A com isso? orfandade, né? Como lidar com isso, né? De uma hora para outra você vê sua casa destruída, né? De uma hora para outra você tem que sair do seu país, né? Porque está em guerra, ou dessas catástrofes, né? Que Uhum. acontecem, né? São pontos que a psicanálise ainda precisa trabalhar com bastante afinco, né? Questão. E porque aí também tem uma questão, né, de como esse inconsciente é atemporal, né? Tem uma questão, Boa, né, da temporalidade, né, boa. né, o inconsciente ele não está lá no passado, ele está aqui, Sim, né? sim, sim. E aí falando, né, não só da catástrofe, de todas as coisas que acontecem, para o inconsciente está muito vivo, né? Sim, sem dúvida, né? Então, o que é que acontece com o traumático, né? Ele se presentifica a todo momento, né? É o que o Freud chama de compulsão à repetição, né? Pulsão de morte, né? E aí, o próprio funcionamento do inconsciente nos impulsiona a isso. A gente tem que sair de um processo que é de assimilação, Uhum. certo? Como se todos os eventos fossem a mesma coisa, para Sim, para um evento em que vai fazer a distinção, né, entre os eventos, né? Não é porque aconteceu no passado que vai se repetir agora. sim. Mas na questão do trauma, há esse bloqueio, né, da separação Uhum. entre o que é similar e o que é diferente, né? Então, esse é um trabalho de formiguinha, né, que vai sendo Sim, feito aí sim. na análise, né? É. Sérgio, os contemporâneos trazem algum trabalho de grupo terapêutico, assim, como é que o inconsciente é visto em grupo, Nossa, tudo? é. Então, também a raiz, né, tá lá no Freud, né? Então a Uhum, gente tem vários textos, né, do Freud, Totem Tabu, Psicologia das Massas, Análise do Eu, O Mal-Estar da Civilização. Tem vários textos, né, de Freud que fala dessa questão grupal, né? Eh, mas também outra força, né, muito relevante é Bion, né?
Então, Bion, durante a década de 40, ele trabalhou muito com questões de grupo, né? Com os soldados, né? Que voltavam da guerra, né? Então, ele fez um trabalho muito interessante lá de psicanálise de grupo, né? E aí ele foi percebendo que o grupo ele pode ser um grupo coeso, mobilizado pelas forças do inconsciente, a partir de supostos básicos. Então, por que a gente se junta em grupo? Pode ser por dependência, né? Porque eu preciso de alguém mais forte para me proteger. E aí a gente vai e se junta, né? com outras pessoas. Mas pode ser também uma espécie de luta ou fuga. Então, vamos pensar nas torcidas organizadas. O grupo ele se junta ali para atacar o grupo rival. Né? Então, vamos pensar no que aconteceu com os judeus, né? Durante o regime nazista. Então, para formar uma identidade de grupo do nazifascismo, se criou um bode expiatório chamado judeu. Estamos mal da economia por causa disso. Né? Então, a gente pode se juntar nesse sentido aí, em grupo. E o outro suposto básico, né, inconsciente, seria a gente se junta com as pessoas em busca de uma salvação, em busca de um redentor, em busca de alguém que dê sentido à nossa vida. É o que acontece muito nas religiões como um todo. Né? Então, esse também é uma contribuição importante do Bion. Do Bion, né? Mas a gente tem outros pesquisadores mais modernos, né, mais atuais. Né? O Didier Anziot, né, na França. A história do Anziot é muito interessante. Né? Ele foi analisando Lacan. Ele foi analisando Lacan. Mas sabe o que é mais surpreendente? Que ele era filho da Aimé. Do caso Aimé? Do caso Aimé, o primeiro caso né, do Lacan. Do Lacan, né? Psicose, né? Exato, ele ficou revoltadíssimo, assim, porque como é que você não me falou isso? Ele descobriu através do estudo da tese do Lacan. Então, por enquanto que ele estava sendo analisando né, do Lacan, Lacan estava estudando o caso da mãe dele. Não é? Que coisa engraçada, né? Então, e aí ele faz um monte de trabalhos assim, em relação à psicanálise de grupo. E ele vai descobrir uma coisa interessante, né? Que os grupos eles desenvolvem certas fantasias inconscientes. Né? Então, vamos pensar aqui nas torcidas organizadas, né? Para não falar de política, né? Não, aí né, não quero nem ser cancelado, né? Se a gente pensar nas torcidas organizadas, né, tem aquela coisa assim, não, meu time é melhor do que o seu. Isso é uma fantasia. Né? Esse campeonato é meu, né? Nosso, né? Exatamente. Né? Ou então denegrindo a imagem do outro, né? Não, seu time aí é inferior e tal. Então, isso é uma fantasia inconsciente. Mas nos próprios movimentos, sei lá, nas nossas organizações, né, de trabalho, a gente tem muito isso, né? A questão da cultura organizacional, da identidade. Sim. Vestir a camisa, né? Vestir a camisa. É né? muito fantasiado, né? É fantasia, né? Vamos ser os primeiros, vamos ser os melhores, né? Você é a nossa família, né? Você faz parte dessa família, né? Então, são fantasias de grupos. De grupo. O discípulo dele mais importante é o René Caillé, né, também francês, que aí ele vai desenvolver muita coisa interessante acerca dos grupos. Né? Ele tem um conceito chamado aparelho psíquico grupal. Né? Então, uma coisa é o nosso aparelho individual. Né? Aí a teoria freudiana, a teoria lacaniana funciona muito bem. Mas quando a gente está em grupo, parece que a gente faz coisas que sozinho a gente não faria. Novamente, o exemplo da torcida organizada. Às vezes, o cidadão sozinho é muito pacato, mas chega lá na torcida organizada, está quebrando o estádio. Né? Então, existe um aparelho que ele vai chamar de aparelho grupal, né? Com suas defesas, com suas pulsões, com o seu inconsciente, né? com seus recalques. Que só move quando está todo mundo junto. Quando está todo mundo junto. Né?
Então, a psicanálise de grupo é uma prática muito complexa, Sim. né? E se a gente for pensar aqui um pouco mais, né, o grupo pode ser uma família, né? Uhum. Então, quantos traumas não são transmitidos, né, pela história familiar? Quanta coisa a família não neurotiza, por exemplo, nos cuidados asseios da criança, né, por causa dos traumas que não foram analisados, digeridos, né? E aí vem o transgeracional, né, também aí com isso, né? Exatamente, né? Então, outra coisa também interessante da gente pensar aqui com Hum. René Caê é, é que às vezes podem acontecer espécies de sonhos, né, grupais, Sim. né? Então, às vezes é muito comum um casal que está muito afinado, né, eles sonharem coisas parecidas. Não o mesmo sonho, né, mas coisas com a Uhum. mesma temática, Uhum. né? Então, o que é isso? É o encontro dos dois está formando ali um aparelho psíquico familiar, né? Ou de Sim, casal, né? Tanto sim, faz. sim. Né? Legal, Sérgio, que bom. Assim, para terminar, né, eu queria que, eu não sei se você consegue chegar a fazer uma crítica, mas vamos pensar, que crítica você tem sobre, né, toda essa questão da psicanálise contemporânea e se tem perspectivas futuras Ótimo. de novos estudos, né, novas ideias que estão vindo. Ótimo. Se há uma coisa que a gente precisa criticar na psicanálise, é essa coisa isolacionista. Uhum. Né? A gente precisa interagir com outros saberes, a gente precisa parar com essa coisazinha de time, né? Ah, eu sou kleiniano, não leio Lacan, eu sou lacano, leio Winnicott. São as Isso identificações de grupo, né? são identificações, mas é entender que nós todos fazemos parte do mesmo time, né? Sim, sim. Da mesma psicanálise, né? E todas as vezes que a gente, né, enquanto psicanalista, né, se abriu ao diálogo com outras escolas, a psicanálise deu um salto, né? Isso é importantíssimo, né? E talvez outra crítica interessante assim, que a gente possa fazer a questão do inconsciente, né, é da gente pensar o inconsciente não como um órgão, né, não como uma coisa que está ligada ao cérebro, né, que parece que é uma visão muito tradicional dentro de alguns grupos, né? Mas essa coisa do intersubjetivo, né? Eu lembrei de uma coisa muito interessante. Em geral, nós estudamos assim a primeira tópica do Freud, né? Uhum. Inconsciente, pré-consciente, consciente. Estudamos a segunda tópica, id, ego, superego, ou isso, né, eu e supereu, né? Dependendo da versão que você vai utilizar. Mas uma coisa que a gente tem estudado pouco é a terceira tópica freudiana, né? Isso aí foi desenvolvido pelo André Green e ele vai perceber que não é só a questão do interno, né? A terceira Uhum. tópica diz respeito ao interno, a relação entre interno e externo, né? Freud faz isso Uhum. brilhantemente, né, Uhum. nesses artigos sociais, né, Uhum. né? Ele talvez não teve tempo assim de formular esse E ele clama para a gente fazer isso, né? exatamente, exatamente. Então, trabalhar muito essa coisa do interno e o externo, né? Eu acho que é o Sim. futuro da psicanálise, essa inter-relação. Bom, tem outras pesquisas assim, que são muito interessantes em psicanálise, né? Do ponto de vista da ética, né? Da- existe um grupo de pesquisadores que são psicanalistas Uhum. sérios também, que estudam a relação da psicanálise com as neurociências, né? Aí é mais uma questão da teoria, né? Sim, sim. Existe também, seguindo aí a psicanálise vincular, né? Uhum. Com base aí no René Caê, né? Temos aí análise de grupo, de família, de casais, né? Que é uma coisa pouco estudada, né? Mas que aqui no Brasil está começando a engatar, né? Recentemente, um psicanalista chamado Henry Crutzen, né? O Crutzen é interessante, vocês devem conhecer aquele índice, né,
dos verbetes do Lacan, né? Sim, sim. Né? Foi ele que fez, assim, ele conviveu muitos anos com Lacan, e aí depois ele partiu para a psicanálise relacional. E aí ele tem um livro recente, né, chamado Ecopsicanálise, né, as relações da psicanálise com a ecologia, Nossa, que né? interessante. Uma outra Uhum, coisa, né? Uma uhum. coisa assim que é fora da caixa, né? Assim, fora da curva mesmo, né? É a gente saber que, depois que está atravessado pela psicanálise, né, a gente enxerga o mundo, as pessoas, as relações de outra forma, né? E aí, né, o mundo está aberto para isso, né, Sérgio? Para a gente poder Exatamente. estar criando. Sérgio, eu quero te agradecer muito, né? Eu espero que todos tenham gostado e que gostem, né? O Sérgio vai estar aqui em outros momentos, porque a gente vai falar de sonhos, vamos falar de fantasia, vamos falar de ambiente, né? E aí, só assim, para finalizar, o Sérgio está com a gente, ele é coordenador do curso de psicanálise contemporânea, e finalizando mais uma vez, né? Mas para. Sérgio, assim. A gente pode encontrar tudo isso no curso, um pouco disso no curso. Fala só um pouquinho. Sem dúvida, né? O curso de psicanálise contemporânea, ele foi pensado para a gente abordar todas essas questões que foram discutidas aqui e muito mais, né? Uhum. Falar sobre bebês, família, sexualidade, né? Essas neossexualidades, falar sobre as perversões na contemporaneidade, né? A psicanálise social. Então, tem muita coisa interessante no curso de psicanálise contemporânea que, modéstia à parte, a gente não vê por aí, Tá né? certo. Obrigada, gente. Eu espero que curtam, né? Dá um likeinho aí para poder a gente trazer, né, mais o Sérgio, mais informação, mais o inconsciente aqui. E, Sérgio, muito obrigada, Eu que tá? agradeço, Ana. Tá bom, valeu.